Olá, pessoal, estamos aqui no primeiro episódio do Papo Top. Eu me chamo Suca Peixoto e eu quero apresentar para vocês esse programa que vai ser muito especial, com a presença do meu querido amigo de bancada, Eliseu Pereira. Oi, Eliseu, tudo bem? Fala, pessoal, tudo certo? Tudo certo, Suca? Tudo ótimo. Iniciando mais um projeto, né? Um projeto diferente, um projeto que nasceu numa padaria, a gente tomando café, e tivemos a brilhante ideia de ter um podcast. Exatamente. Papo Top. Papo Top. A conversa que começou às 3h30 da tarde, encerrou às 19 horas. É isso aí. A gente pensou, meu Deus, quanto tempo conversando, não é mesmo? Por que a gente não inicia um podcast para que a gente fale de entretenimento, cultura, política da nossa cidade, nós que somos engajados politicamente, que somos nativos daqui, então a gente tem muitas pessoas queridas, né, para conversar, para falar, para perguntar. Então, por que não trazer elas num lugar especial, lindo e adequado, para fazer um podcast e inaugurar esse programa aqui em Camboriú, né, Zeu? Isso. E nasceu a ideia, e hoje tivemos a brilhante ideia de trazer essa pessoa que caminhou conosco, né? Essa pessoa que a gente tem um carinho gigantesco, né? Uma pessoa que entende muito da administração pública, John Leno Teodoro. Tudo certo, John? Tudo certo. Estou muito feliz de estar aqui com a Suca, com o Eliseu, e parabenizar pela iniciativa. É um ato de empreendedorismo, mas também de uma dupla que conhece Camboriú como ninguém, que ama a nossa cidade, e tenho certeza que aqui vai sair muitos papos top aqui que vão contribuir muito com ideias, com empreendedorismo, com informação para a nossa população camborense e toda a região. Que bacana. Obrigada. A gente não sabe nem por onde começar, né? Não, o John tem gabarito, né? É isso, aí tem bagagem. O cara tem história. Mas, John, já que nós vamos iniciar, então por que não começar do início, não é mesmo? Do princípio. Vamos começar do princípio. Quem é o John? Como o John conheceu Camboriú? Como deu a ideia de vir para cá, trazer sua família e constituir todo esse legado aí de empreendedorismo, de homem político, de consultor imobiliário, professor, autor de livros? Então, inicia para nós a tua história. Nossa, que pergunta profunda. Fera. John é um filho amado, que tem Deus no coração, que tem buscado muito, através do Espírito Santo, discernimento e sabedoria, para seguir o propósito que Deus colocou no meu coração. O meu chamado é servir as pessoas. E eu tenho buscado, ao lado da minha esposa Ana, com as minhas filhas Júlia e Ana Clara, a nossa família, buscando aquilo que a gente sente que é o mais importante, né? Ter harmonia, ter comunhão com Deus e viver diante daquilo que Deus colocou diante das nossas vidas, que é servi-lo e servir o nosso propósito, que é servir a comunidade. Então, todo esse chamado reflete em várias ações, digamos assim, que eu tenho tanto na vida pessoal, como na vida política, na vida profissional, e também como pai, como filho, como irmão, como amigo, como cidadão, a gente acaba desenvolvendo na cidade que a gente escolheu para viver e morar, que é Camboriú, a cidade que eu amo. Como filho, o coração um pouquinho despedaçado e partido com a perda do meu pai, o seu Teodoro, que deixou um legado para a nossa cidade na questão de serviços comunitários, através do Bombeiro Voluntário, que ajudou a construir muitos empreendimentos em nosso município. Ele era corretor de imóveis, então ele intermediou muitas negociações que geraram receita para o município, que geraram grandes empreendimentos, que gerou emprego, oportunidades. Então, eu tenho muito orgulho de ser filho do seu Teodoro, e Camboriú perdeu um homem que amava essa cidade e que fez muito por ela. Vou seguir o caminho dele. Certo. Uma mãe, que é uma mulher de intercessão, oração, e meus irmãos, que eu amo e que estão agora um pouquinho mais tranquilos, porque antes eles tinham que dividir o John com a cidade inteira, né? Com certeza. Agora a gente tem mais oportunidade para desenvolver outros projetos que já estavam no seio do desejo da família. E com a Ana e as minhas filhas, eu costumo dizer que tudo que eu projeto, tudo que eu faço, a minha família está junto. Minha esposa está junto, as minhas filhas estão juntos. Então, eu acredito muito que eu sou um abençoado por Deus por ter uma família que pega tão junto e que sonha junto comigo meus sonhos. Então, eu sou muito feliz. Quero mandar um beijo para Ana, para Júlia, para Ana Clara, para minha família, para todos os amigos.
E eu me sinto muito honrado, de coração, falo aqui para vocês dois, de ser convidado para estar aqui, conversar, trocar ideias e dizer que o John, político, conhece essa cidade também como ninguém, ama e defende Camboriú, independente de estar ocupando cargo ou não, que fiz o meu melhor. Foram 2 mandatos de vereador, fui secretário de administração, secretário de assistência social. Vindo uma formação para isso, eu me preparei para ocupar um cargo público. Sou formado em administração pública pela UDESC, fiz uma especialização, MBA em gestão pública, escrevi um livro que está na tua mão, plantei uma árvore, fiz filho. Estou vivendo todas as etapas que a vida é passageira, né? Mas todas as etapas que um homem tem que passar, eu estou passando. E eu estou feliz porque a cada ano que passa, mais prudente, mais coerente, Sim. mais sábio e também mais confiante nas promessas de Deus para minha vida e para a vida da minha família. Que legal. Ô, John, foi o início ali do Bombeiro Voluntário que te deu essa iniciativa da vida pública, né? Da política em si. E foi ali que você iniciou a trajetória política, iniciando já como um secretário de administração. Verdade. Tudo começou como secretário de administração. Eu, quando tive a oportunidade de ajudar meu pai a fundar os Bombeiros Voluntários, eu fiquei com a parte administrativa da instituição. Certo. E me apaixonei pela administração. E fiz, então, administração pública na UDESC e automaticamente veio a oportunidade de ser secretário de administração, Sim. de 2009 a 2012. E aí eu pude, na prática, colocar todos os conceitos que eu aprendi na universidade. Então, a gente fez a reforma administrativa, nós tivemos a oportunidade de criar mecanismos de controle da gestão pública. Fui o primeiro secretário de administração a discursar na Alesc. Fui também o secretário que teve a oportunidade de revisar, atualizar o Estatuto do Servidor. Tivemos a oportunidade de fazer o censo do servidor. Imagina, nosso município precisava naquele momento do censo do servidor. Fizemos concurso público. Fui o secretário de administração que mais fez concurso público, mais chamou o servidor efetivo para compor o quadro pessoal da Prefeitura de Camboriú. E depois eu recebi o convite para ser secretário da Assistência Social. Sim. Uma secretaria, Eliseu, que geralmente quem ocupava era o vereador, uma vereadora, ou então... Uma secretaria política, e não técnica, né? E eu transformei a secretaria que entregava a cesta básica na secretaria dos cursos profissionalizantes. Então, mais de 18 cursos diferentes, com mais de 3 mil pessoas que se formaram nos 4 anos que eu fiquei lá. E a gente não formou qualquer curso, não. Sim. Eram cursos realmente que a necessidade da demanda local era grande. Cabeleireiro, eletricista, pedreiro, costureira. Fizemos a Casa da Costureira, Sim. Escola de Panificação, confeiteiro, padeiro. A Açúcar lembra, né? Lembro. A Açúcar teve uma contribuição também através da Casa da Cidadania nesse Sim. trabalho social. Então, ela sabe que, Sim. como secretária de Ciência Social, em vez de entregar a cesta básica, a gente dava uma identidade profissional para a pessoa construir a sua própria história profissional. E dar uma identidade profissional é dar dignidade para a pessoa ter acesso à renda. Sim. Então, foi uma experiência fantástica. Ô, John, falando sobre a Secretaria de Administração, eu preciso, já que esse programa é nosso e a gente pode falar... Eu preciso intervir porque os nossos caminhos se cruzaram em 2009, quando você entrou na Secretaria de Administração. Verdade. E eu iniciei a minha caminhada de trabalho no Cine de Balneário Camboriú em 2006. E, em Balneário Camboriú, era na Rua 2000, eu fazia faculdade na época, e tinha um trabalho muito legal, e o meu chefe disse, olha, por que você não vai para Camboriú, você não coloca o Cine lá em Camboriú. Nós tínhamos o Cine aqui em Camboriú, mas focado exclusivamente em poucos empregos, né? Era a última... Era restrito. Era bem restrito. E aí eu disse, não, então eu vou... Por que não, né? Então, na época de 2006 a 2009, já tinha uma bagagem dentro do Cine de Balneário Camboriú, com a dona Teolice Regina Renner, que vai nos assistir, que está certamente nos assistindo. Beijão para ela. É uma querida.
E então eu não tinha nenhum aparato político, Eliseu, não conhecia absolutamente ninguém, né? E aí eu disse, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever um projeto para o Cine e nós precisamos colocar o Cine em alta, né? Esse setor tão importante que também dá identidade do trabalho, emprego, renda, qualificação de mão de obra, intermediação de mão de obra. Então, eu escrevi um projeto e entreguei, fui na prefeitura entregar para o secretário de administração, que eu nunca tinha visto na minha vida. Entreguei para ele e nunca me esqueço, John. Na capa, eu fiz a metade da bandeira de Camboriú e a metade da bandeira de Santa Catarina, porque o Cine ele é um órgão do Estado, né? E eu trouxe para o John. O John disse, nossa, que legal, que maravilhoso. Meu, você escreveu um projeto, você está contratada. Eu disse, não, mas você não, você olha a sua dedicação. Era páginas e páginas, né? E nós transformamos o Cine de Camboriú de 36 atendimentos mês, né, 300, 400 anos, para 9.000 atendimentos por ano. Então, a gente conseguiu fazer muito bem o trabalho. Você, na época, como secretário de administração, também ajudou muito depois como secretário de Ciência Social. E tem uma frase muito querida do meu amado Wesley Ricardo Santos, que não está mais conosco, mas um amigo muito querido, que ele dizia que a gratidão jamais prescreve. Então, eu quero te agradecer pela oportunidade, que foi de 2006 a 2009 e aqui de 2009 a 2016, trabalhando com emprego, renda, que é uma coisa que me chama muita atenção hoje como microempreendedora do município. Sei da importância, né, da valorização dos cursos técnicos. Então, quero aproveitar essa oportunidade e dizer para ti que a gratidão jamais prescreve, como diria o meu amigo Wesley. Então, muito obrigada. Realmente, você deixou um marco também na minha carreira. Suca, eu cumpri meu ofício, a minha missão como um líder de enxergar talentos. Uhum. E foi o que eu fiz naquele momento. Porque como secretário da administração, Eliseu, a gente recebe currículo por hora, né? Não vou dizer nem todo dia. Por hora vai chegando. E chegava muitos, mas muitos currículos. E a gente, quem acompanhou a minha trajetória na prefeitura de Camboriú como secretário de administração, pode perceber que a minha equipe era muito jovem. Eu apostei tudo na juventude. O Gilmar, que era do setor de licitações, era jovem, né? Continua jovem, nós somos jovens, sim, né? Claro. Jovens há mais tempo, mas nós somos jovens. A Fran, eu trouxe a Fran também, na mesma geração, todo mundo jovem, com muita vontade de trabalhar. Uhum. E eu vi o talento ali e não pensei duas vezes. E sabe o que é mais importante? Só, né? Histórias que a gente não sabe, né? Uhum. Eu não sabia dessa história, tô ouvindo aqui agora. Uhum. E isso é história de Camboriú, né? Isso é história que... Na mesma época onde eu enxerguei no Eliseu um talento para participar do mundo político, trouxe ele para o PSC. Fiz de tudo para ele ser candidato na época, mas ele não quis. Isso. A gente assumiu o PSC jovem. É verdade. Te coloquei na juventude do Partido Jovem. Então, assim, quem tem um chamado de liderança, ele tem que enxergar acima da média e fora da curva. Ele tem que ver o potencial e, mais do que isso, dar a oportunidade. Eu vejo hoje muitos jovens que têm muita vontade de fazer, mas não receberam a oportunidade que o Eliseu e a Suca tiveram, fizeram grandes trabalhos e ocupam um lugar de destaque na sociedade pelo que vocês fizeram e vão fazer muito ainda, não só na política, mas no empreendedorismo e em outras áreas. E cumprir meu ofício, meu chamado, que é empoderar as pessoas e tirar o melhor delas a favor do crescimento delas, né? E também da cidade. Foi muito bom. E falando em administração, Suca, eu me lembro que na época que o John foi convidado a assumir essa pasta, muito se falava em Camboriú. Quem é o John? Um menino novo até, sim, né? Na 23 época. anos. Exato, olha só. Todo mundo falava, quem é o John para dar conta de uma pasta tão importante? Fiquei os 4 anos. E olha só o sucesso que foi, né? Eu nunca me esqueço, Eliseu, o que tu falou. É uma coisa que chamou muita atenção nos primeiros meses, que ali na Praça da Figueira, umas conversinhas políticas e bastidores, não dou 6 meses para esse menino sair. Olha e eu fiquei os 4 anos e depois mais 4 anos na assistência social. Por quê? Porque o trabalho que a gente desenvolveu não se desenvolveu de forma no campo do achismo. Foi com formação para isso e construindo uma equipe.
uma equipe, porque nenhum líder lidera o nada, né? Tu precisa liderar uma equipe, uma organização. E a gente fez isso com pessoas que realmente tinham compromisso com a cidade de Camboriú. E entregamos um bom resultado, tanto na administração como na assistência social. Ô, John, a gente vê o quanto você ama política, né? Quando você era pequeno, qual era o teu sonho? Porque às vezes tu tem sonho de ser médico, às vezes tu tem sonho de ser engenheiro, enfim. Qual era o teu sonho? Era ser político ou isso aí tu foi descobrindo depois? O meu sonho era ser jogador de futebol. Olha só, faltou, a bola tinha, só não tinha talento, John. Conta pra nós o que posso falar pra vocês faltava. uma coisa, assim, do fundo do meu coração. Meu sonho era ser jogador de futebol. Joguei no Marcílio Dias, fiz teste no São Paulo Futebol Clube. Então, até meus 15 anos, eu estava focado nisso. Mas durante a minha adolescência e o meu tempo de criança, eu fui um jovem muito temente a Deus, né? Meus pais cristãos. E eu sempre ouvia a minha mãe orando. Pô, eu quero sair do aluguel, o Senhor abre uma porta para o meu marido, eu quero uma casa própria. Então, eu queria ser jogador de futebol, talvez muitas vezes no inconsciente, né? Da gente, da prosperidade. Da prosperidade, para dar uma casa para minha mãe, dar uma vida melhor para minha família. E eu comecei a trabalhar cedo. E o que eu fiz, para vocês entenderem? Nesse meio tempo, meu pai foi candidato a vereador e não venceu a eleição. E eu olhei aquela situação e aquilo ali me trouxe assim, poxa, eu vou me preparar e na hora certa eu vou ser candidato a vereador e vou ganhar essa eleição. E de fato foi o que aconteceu. Então, da vez que meu pai foi candidato até a vez que eu fui, foi uma jornada onde eu concluí uma graduação, tive experiência na administração pública, me preparei para o desafio de representar a população numa Câmara de Vereadores, porque a gente tem agora um novo time, né? Uma nova legislatura que acontece a partir de 2025. São vereadores novos chegando, com aqueles que foram reeleitos. Aquela casa ali é importante porque as principais decisões do futuro da nossa cidade acontecem ali dentro. Então, quanto mais preparada a pessoa está para ocupar esse cargo de representar a cidade, isso é muito sério. A gente não pode levar isso na brincadeira. E eu levei isso a sério. Tanto é que quem acompanhou o John na Câmara de Vereadores viu que meus embates, meus debates, os projetos que eu levava para a tribuna era sempre colocando Camboriú em primeiro lugar e questionando justamente aquilo que vai colocar Camboriú no patamar que ela merece. Então, o sonho nasceu do meu pai e eu acho que eu consegui atender esse sonho dele vencendo 2 eleições. No primeiro mandato você já foi eleito? Na primeira campanha eleitoral? Não, eu fui candidato em 2004, não venci a eleição. E aí, em 2016, eu venci. Geralmente esse é o percurso, que acontece, né? Geralmente com os candidatos, né? Mas foi importante a primeira eleição que eu disputei, porque eu não entendia nada de política. Não entendia o que é uma legenda, como é que constrói uma coligação, como que se organiza uma campanha. Então eu fui com a vontade. E depois eu me preparei, aí eu fui com planejamento, com organização, com serviço prestado, com conhecimento. Sim. E isso foi importante porque o povo também reconhece aquele que se esforça, que se dedica. Sim. Foram 2 mandatos, John? 2 mandatos. Fui eleito em 2016 com 730 votos e fui reeleito em 2020 com 903 votos. Uma subida. Exato. Subida. Sim. Entre muitos projetos, sempre o teu foco no empreendedorismo, né? Importante. Diminuindo taxa, trazendo celeridade para a abertura de CNPJ, na facilidade do pagamento de tributo através de PIX, né, John? Exato. Acompanho de perto aí os teus projetos que realmente foram bem importantes. E é um legado que fica, né, pro nosso município, a tua contribuição, né, John? Ô, John, falando aqui, falamos de política e eu quero saber qual foi o insight, qual foi o momento que eu acho que eu tenho que colocar no papel aqui o livro do John e agora prefeito, né? Uma abordagem simples e realista, inspiradora aos desafios de ser um gestor público. Tá aqui, ó, o livrinho do John,
Muito bem. Eu já tive a oportunidade de ler logo em seguida da inauguração, né? Do lançamento. E diz para mim, quando foi que surgiu a ideia, vou transbordar isso e vou colocar isso no papel? Foi um momento muito legal. Eu quero agradecer a minha professora Emiliana, também o professor Leonardo Sec. Eu fazia mestrado, coprodução do bem público, e eu era aquele aluno participativo que eu sempre colocava, né, ideias em relação ao que poderia ser colocado em prática nos municípios. E com esse desejo, a minha própria professora falou: John, por que tu não escreve um livro? Eu já tinha escrito um artigo e foi publicado na Politeia, né, que era um grupo de alunos e professores onde colocavam-se bastantes artigos ali. E eu pensei, claro, eu vou juntar as duas coisas, né? Primeiro, muita gente se prepara para ser candidato a vereador, a prefeito, mas não se prepara para o cargo, para o desafio do cargo. Então, eu quero escrever um livro que venha entregar os conceitos da nova administração pública, governança em rede, a política pública de forma intersetorial, e quero fazer isso na prática para que todas as pessoas que têm o desejo de ser prefeito, ser vereador, possam fazer uma leitura que dê uma compreensão, que venha inspirar, que venha fazer uma abordagem para ter o conhecimento mínimo possível sobre a administração pública e a nova administração pública, que possa ser uma abordagem, uma leitura simples, fácil e realista, porque muitos livros sobre gestão pública municipal são pesados para quem está iniciando. Aqueles livros grossos, só com conceito, isso acaba às vezes não tornando o assunto tão interessante quanto deveria para quem quer iniciar na vida pública. E o livro deu muito certo, que foi lançado no Congresso de Prefeitos, realizado pela FECAM. Foi lançado na Alesc, fui premiado pela Alesc. Olha que show! A gente vendeu, assim, nas primeiras semanas 1.000 livros. Então, aquilo ali mexeu bastante comigo nesse sentido de escrever. Daí veio, então, a oportunidade de palestrar. Palestrei em todo o Brasil, Brasília, Curitiba, os municípios catarinenses, a capital, Florianópolis. Aí eu fui convidado pela CGP, que é a Central de Capacitação e Gestão Pública, para ministrar os cursos de Políticas Públicas, Fiscalização, Poder Legislativo e Gestão Pública Municipal. E não parei mais. E eu tenho 3, 4 e-books assim, que estão no forno para soltar a qualquer momento. Por conta da eleição, o ano eleitoral, eu acabei não tendo tempo suficiente para concluir. Mas a inspiração nasceu disso, de contribuir. Nosso professor. Sabe o que eu vejo, Suca? Assim, o John é um político que se especializou, né? Hoje eu vejo muitos políticos que eles não buscam a informação, eles não buscam o conhecimento para estar atuando, né? E acabam depois vindo a reeleição, não se reelegem, né? Não tem sucesso. Eu escutava muito, John, que tu tinha uma eleição confortável se você fosse vereador, né? Sim. E tu acredita que sim? Eu Com também certeza. Acredito que sim. Então, porque se preparou para isso, né? Não fez política ali só na finaleira, não. Porque eu acho que a gente está mudando, né? Não só Camboriú. Eu acho que o Estado, num todo, ele está mudando. Ele está querendo pessoas preparadas para estar lá, né? Verdade. A gente vê nas grandes cidades que tu nem tem mais contato com o vereador, né? Porque vai crescendo a comunidade e tu acaba vendo pela TV, pela internet, o quê? Pessoas competentes. Tu quer colocar lá pessoas capacitadas. Verdade. Né? Que é o caso que você fez. Isso não é porque eu estou na tua frente, mas é admirável, né? Tanto preparo, né? Para estar no meio político. Tem uma foto emblemática lá em casa, que é quando veio o meu primeiro mandato como vereador, veio o PPA, que é o Plano Plurianual, que o governo tem que apresentar no primeiro ano, que vale para os próximos 4. E eu fiquei um final de semana inteiro estudando, mas por prazer mesmo, de entender a peça orçamentária, porque o PPA é uma amostra do que vai ser o governo. Sim. E estudei. E sabe o que aconteceu? Estava totalmente errado o PPA, totalmente fora do que era a estrutura do nosso município. E o governo, na época o prefeito Elcio, retirou o PPA para corrigir, porque não tinha nem condições de ir à votação. Então, a população tem que eleger alguém que vai estar na Câmara para fazer esse trabalho. Exatamente. Esse trabalho tem valor. É esse trabalho que é a responsabilidade e a obrigação do vereador. Tá lá? Não, isso não é uma questão pessoal contra o prefeito, nem contra a equipe, mas é uma questão que o Poder Legislativo precisa ter membros comprometidos com a boa política e ter qualidade para fazer uma intervenção.
vou falar uma coisa para vocês, tem gente que vai ficar chateado comigo, mas não é a quantidade de projeto que mede quem é o melhor vereador, e sim a qualidade dos projetos. Exatamente. Tem vereador que fez 30 projetos e se gaba por isso. Mas quantos projetos dele de fato mudou a vida das pessoas? Nós fizemos, por exemplo, alguns projetos. O projeto da isenção de alvará, das taxas de alvará, licenciamento e encerramento para os microempreendedores. Os micros pequenos empreendedores, os microempreendedores individuais, os MEIs. Hoje nós temos 15 mil CNPJ de MEI. Olha. A contribuição que eles dão através de ISS. E outra coisa, quando um MEI está formalizado, isso é bom para o município. Com certeza. Porque além de fortalecer a economia local, dá mais oportunidade para as pessoas a ter seu próprio negócio, você também diversifica os setores para que a população tenha mais opção para comprar, para contratar. Não é uma pessoa que vai ficar esperando uma vaga de emprego. Ela vai lá e ela monta seu próprio negócio. Então, olha a contribuição que uma lei, só uma lei que eu estou citando aqui que eu fiz, já beneficiou mais de 15 mil microempreendedores individuais, os MEIs. A lei do alvará simplificado, que é o quê? Alvará em até 72 horas. Porque muitas empresas que têm baixo risco não precisam ficar esperando 10, 20, 30 dias... Pessoa querendo trabalhar. Querendo colocar seu negócio em prática, né? Então, a isenção e a dispensa de vistoria da FUCAM, do Bombeiro, da Vigilância Sanitária, para empresas que não possuem estoque, que não possuem alimentação e que não possuem... A pessoa tem um escritório. Escritório de advocacia. Não tem estoque, né? Sim. Não tem alimentação ou produtos químicos ou produtos nocivos. Esperava, Eliseu, 30, 40 dias, Exato, ainda esperando a boa vontade também da pessoa ir lá, de ter um fiscal para ir lá. Exatamente. Então Meu Deus. E eu quero aproveitar aqui e mandar um beijão para a Sula. Sim. Porque através da Sula, da SUCA e de todo esse movimento, cria a lei de prevenção ao suicídio, que é a lei que criou um programa que geralmente acontece no mês de setembro amarelo, mas que não precisa ser só no setembro amarelo, né? A gente fez essa lei, infelizmente o município não colocou em prática, mas todas as leis que um vereador faz, ele busca impactar e resolver um problema público. Impactar em que sentido? Atingir o maior número de pessoas possível e resolver qual o problema. Muitos problemas públicos precisam o governo municipal, a prefeitura, para poder executar no orçamento qual que seja o programa, precisa de uma lei. O prefeito não pode fazer nada que não está na lei. Ele precisa fazer, ele é obrigado a fazer o que está na lei. Então, a gente criou a lei, dando toda a possibilidade de ele fazer um grande trabalho nessa questão do programa de prevenção ao suicídio e não fez como deveria. Mas é importante destacar que tem muitos bons profissionais que fizeram muito nessa área. E a nossa lei contribuiu para isso. Sim, a Sula teve na Câmara de Vereadores, fez atendimentos gratuitos para os nossos colaboradores. Envolveu o terceiro setor, isso foi muito importante. Na verdade, essa é uma pauta que também me chama atenção, né? A Sula é uma amiga pessoal muito querida e nós já começamos ali no janeiro, que batizaram de Janeiro Branco, né? E aí, porque tudo começa em janeiro. Porque, olha só que interessante, né? O estudo lá que eles falam sobre por que é setembro. É setembro porque a maior incidência de suicídios ela acontece em setembro. Por quê? Por conta da expectativa criada em janeiro. Olha. É você que queria emagrecer 10 quilos e não deu certo. Setembro, você viu que tá acabando. É verdade. O setembro é escolhido por isso, no maior número é por isso. As expectativas criadas no janeiro, ali vou ler tantos livros, né? Vou emagrecer, vou começar a correr, vou parar de só pagar a academia, vou começar a frequentar, né? E tudo acontece em janeiro e, infelizmente, essa tristeza de não ter conseguido concluir, ela vem à tona em setembro, próximo do final do ano. E aí, infelizmente, as pessoas que são suscetíveis, né, a esse problema, infelizmente, os números têm aumentado. Então,
Eu só vejo o projeto positivo. Não, e dos empreendedores, né? Vocês Sim. participaram ano passado. Com certeza. Foi o maior encontro de empreendedores que a gente fez em Camboriú. Gente, foi lindo. Foi lindo, foi lindo. Muita gente. Com a lei municipal da minha autoria. Uma troca, um bate-papo muito legal. Muita gente, show de bola. Um beijo pra Ellen, lembrei da Ellen. A Ellen. Aham, pra Ellen, Márcia. Palmira Amaral, Ellen, a Márcia, o Arthur. O Alexandre Pontioli. Os meninos. Os meninos. Né? Trouxe uma dois dupla, As, né? uma dupla, o Aquiles. Agora eu não lembro o nome do outro. Mas sim. Uma dupla jovem que já está empreendendo. E estão voando, Júlia? tá? A Júlia. Júlia, meu amor. Que bacana, né? São projetos que deram certo, né, John? Com certeza. E a Ana Cláudia me ajudou muito nessa organização, a nossa equipe, cumprindo uma lei municipal de minha autoria. Sim. Como você falou, a Câmara de Vereadores ela precisa deixar de ser um peso oneroso, né? Quando a gente fala sobre, por exemplo, salários de vereadores, né? Muita gente se fala, assim, gente, mas você já viu o John? Às vezes eu entro no telefone e já estava 5 horas da manhã pegando a praiana. Gente, o John tá aqui 6 horas da manhã na fila do posto de saúde, do hospital, para ver se vai ter atendimento. Então, 8 horas da noite no hospital. Isso, 8 horas da noite no hospital. Fiscalizando. Teve um dia que não deixaram eu entrar. Fiscalizando. Encontrei merenda sendo enterrada, livro sendo vendido, falta de professor, falta de remédio. Eu vi o que... Porque se uma coisa que está no meu livro também, né? Tão ruim quanto a corrupção é o amadorismo. Os dois modelos são ruins para a administração pública porque trazem o mesmo prejuízo. Serviço público mal feito ou não realizado. Então, eu falo um pouquinho disso no meu livro também. Que bacana. John, vamos lá. Como é que surgiu a ideia, ou eu acredito que tu deva ter esse desejo, esse sonho, de ir para uma majoritária em Camboriú, né? Lá tu atrás... estavas com muita vontade de entrar nesse assunto, né, Eliseu? Tava. Tava se coçando, né, Eliseu? É que, na verdade, a gente já conhece o John há muito tempo. E a gente sabe que isso brota no coração dele. Sim, não, vamos perguntar. Isso brota. Eu tava falando outro dia pro Ramon, só não foi o momento, né? Só não foi o momento, mas vai chegar a hora. A gente vê o quanto vocês lutaram por isso, mas como que nasceu? Porque tu estava decidido lá atrás, né? Tu estava decidido que não ia ser candidato a vereador. Sim. Ou tu ia ser candidato a prefeito, né? E aconteceu. Eu coloquei como um objetivo. Eu penso que na vida a gente tem que colocar metas e buscar cumpri-las, né? A gente tem que ter objetivo. Eu fiz um planejamento do meu 2º mandato, já com a consciência que eu não ia para mais uma reeleição como vereador. O meu foco era estar na majoritária. Claro que eu gostaria de ser o candidato a prefeito, mas conforme foram se desenhando as coligações e como foi sendo construído a questão, o arranjo político local, digamos assim, foi se desenhando, eu decidi então aceitar o convite do Ramon Jacob e compor com ele uma dupla jovem que conhece Camboriú como ninguém e que tinha todas as condições técnicas e também toda a energia possível para fazer um grande trabalho. E deixamos a nossa contribuição apresentando propostas. Fizemos uma campanha bonita com a família, de família para família. Foi uma jornada maravilhosa. A gente aumentou o nosso número de amigos, aumentou a nossa família. A gente atingiu o coração de várias pessoas que nos conquistaram por nos acolher, por nos abraçar, por nos ajudar. Multiplicou o nosso número de amigos, multiplicou o nosso número de apoiadores e a semente ficou plantada. Com certeza. Quem sabe daqui a 4 anos, né, a gente consiga alcançar esse objetivo. Mas não estava, Eliseu, no meu projeto político e nem pessoal de ir para um 3º mandato como vereador. Eu entendo, Suca e Eliseu, que todos nós precisamos planejar a nossa vida e se dedicar para naquele período, buscar atingir o objetivo, entregar o melhor resultado e viver aquela experiência de forma intensa. Com certeza. 8 anos como vereador, eu penso que eu consegui construir e deixar para Camboriú um legado de serviço prestado, de representação, e dou a oportunidade agora para novos vereadores fazer o que eu fiz, fiscalizar, fazer projeto, trabalhar, porque isso se chama democracia. E aqueles que venceram a eleição, o desejo do John como cidadão, pai de família, como empresário que sou, como professor,
O meu desejo é que eles façam um bom governo, porque a nossa cidade é linda, tem muito potencial. E se não for dessa vez, a semente está plantada, eu sei que na hora certa vai florescer. Com certeza. Bacana. Eu ouvi na Câmara, após eleições ali, né? A gente estava conversando e eu ouvi uma pessoa falar, o John deve ter se arrependido, né? Porque Então é bom deixar bem claro isso, que a gente vê que não tem um sentimento de arrependimento. Né? Pós-eleições, fomos derrotados, enfim. Não, poxa, poderia ter ido a vereador. Não era esse desejo, né? A eleição não se trata de vencer ou perder. A eleição se trata de lutar para o melhor da cidade. E foi o que a gente fez. Eu penso que só pode ter um prefeito e um vice, mas a cidade ganhou muito com o Ramon e o John. A gente conseguiu elevar a questão de propostas, de debate sobre projetos. Sim. E a gente mostrou para Camboriú que nós estamos prontos para esse desafio, que uma hora vai chegar a nossa vez. Com Esse certeza. é meu pensamento. Eu não me arrependi, Eliseu, sabe por quê? Porque eu já tive a oportunidade de fazer no Poder Legislativo aquilo que a população pediu que eu fizesse. Eu não fui para lá para barganhar cargo. Sim. Eu não fui para lá para ser secretário. Eu não fui para lá para negociar o meu mandato, para negociar por troca de cabo eleitoral. Eliseu e Suca, eu não fui para lá para fazer maracutaia. Fui para lá para exercer. Eu fui convidado para ser secretário de administração, secretário de educação. Imagina. Eu fui convidado para... Eu fui convidado várias vezes. E sabe o que eu dizia? O povo me elegeu para ser vereador. Duas coisas que eu estava falando hoje e queria compartilhar com vocês. No meu ponto de vista, né? A pessoa se elegeu a vereador, tem que ser vereador. Eu acho que deveria ter uma lei, alguma coisa que... Mas não passa? Porque senão eles teriam... A lei já entrou, mas a lei não passa, ninguém vota na lei. Porque assim, poxa, é para representar o povo lá, é para fiscalizar lá. Isso vai da consciência política de cada um, né, que ocupa esse cargo de vereador. Vai da questão do que ele entende que ele possa contribuir para o seu município. Eu respeito, né, cada um, mas eu segui de forma coerente aquilo que eu acredito como você. Sim. Fui eleito para ser vereador. O povo, eu entrei na casa da pessoa para pedir um voto para vereador. Eu não pedi assim, não tem eleição para secretário. Exato. E eu cumpri com o meu papel. Porque o que eu entendo? Eu, como vereador, eu posso ajudar a minha cidade. Muitas vezes o secretário acaba recebendo o convite do prefeito, ele abre a mão do mandato, aquele vereador suplente acaba ficando de mãos atadas, porque dependendo como ele agir, ele pode sair a qualquer momento, e o secretário passa a fazer a vontade do prefeito. Sim. E muitas vezes... da turma do prefeito. E para a turma do prefeito e da turma do dele. prefeito, claro. E aí a cidade fica em segundo plano. Exatamente. Agora, um secretário que não precisa se preocupar com a questão se ele é vereador ou não, ele vai buscar o seu melhor. Exatamente. Para entregar para uma gestão que vai atender a demanda da população. Agora, temos que cuidar também que tem secretários que fazem das secretarias cabide de emprego e constrói... A casa da mãe Joana. E usa a secretaria para construir a sua carreira de vereador. Se fizer isso trabalhando muito bem, sem fazer politicagem, parabéns. Agora, se fazer isso daí usando a máquina para benefício pessoal para o seu grupo político, não é um bom modelo de político para continuar na vida pública. E outra coisa que vai de encontro, e eu também concordo, e estávamos falando hoje, vereador teria que ser, no máximo, 2 mandatos. Não, no meu ponto de vista, que a democracia, ela permite, a pessoa fica 12 anos, fica 16 anos. Mas quando você tem um político consciente, o que ele faz? Ele vai 2 vezes e deixa para os outros depois. Porque ele não precisa ter o cargo para fazer o bem pela cidade. Exato. No meu ponto de vista, contribuiu ou galga caminhos maiores, né? Como foi o seu caso, ou recua, enfim, ajuda o município de certa forma, porque o John hoje, fora de ser vereador, o John vai continuar contribuindo com a cidade, né? Com um currículo desse, o John não tem o que se preocupar, né? Eu acho que o problema está naqueles que são prioritariamente políticos. Exato. Fazem da política a carreira e a necessidade de sobreviver da política. Isso. Então, não tem essa dedicação ao outro, ao município, a uma classe, não disso. E sim o benefício próprio. Agora, o John, né, a gente aqui, professor,
consultor imobiliário, Sim, não é mesmo? É isso aí. Com mestrado, escritor de livros, com uma bagagem gigante pública, né? Nem há o que se preocupar ou alguma coisa do tipo. Eu jamais passaria pela minha cabeça sobre arrependimento ou não. Não teve. Por não conta, teve. por conta disso, né? E agora acaba contribuindo com esses eventos de empreendedorismo que acredito que Com vai certeza. continuar. Que hoje, por exemplo, eu estava em algumas reuniões com empresários e, cara, todos eles foram unânimes. Cara, a gente está feliz que agora a gente pode construir contigo alguns projetos. Tem tempo. Sem se preocupar que vai ter, mas ele é o vereador. Sim. Mas é porque ele é vereador. Aí vem aquela perseguição política, vem aquele... Então, assim, para mim ficou até melhor nessa questão desse novo desafio que eu vou ter pela frente, dessa liberdade para empreender. Por exemplo, o evento do empreendedorismo que eu fiz, foram 5, teve 2, 3 anos que a equipe da prefeitura ali, alguns cargos de confiança tentaram boicotar o nosso, né? E aí você consegue enxergar o quê? Uma rivalidade sem necessidade. Politicagem. Uma politicagem. E muitas vezes o cara deixa de patrocinar ou de apoiar, porque se eu apoiar o determinado evento do vereador, o prefeito vai ficar bravo comigo. Isso eu não sofro mais esse problema. Sim. Então tem muito projeto aí pela frente. Liberdade. Olha. Né? Isso acho que é a grande chave do negócio agora para o John realmente ter essa liberdade. O que me deixa preocupado, aí eu preciso compartilhar isso com vocês, com quem está nos assistindo, é que Camboriú precisa revisar o plano diretor, fazer o plano socioambiental, nós precisamos fazer o plano municipal de desenvolvimento econômico, nós precisamos fazer um novo plano municipal de educação, a saúde precisa funcionar. Tudo isso daí precisa de vereadores com conhecimento de gestão pública para cobrar do Poder Executivo, para que não seja feito as coisas pela metade, como a gente já viu, e muitas vezes que essas ações do governo municipal venham a privilegiar só um determinado setor. Então, isso eu fico preocupado com aqueles que estão lá na Câmara e muitas vezes não têm a consciência dessa responsabilidade. Tem que estudar. Você foi eleito agora, primeiro mandato, começa a estudar a lei orgânica, começa a estudar plano diretor, começa a estudar as leis que dão as diretrizes para o nosso município, porque você tem que estar preparado para, na hora de discutir o presente e o futuro de Camboriú, você possa defender os interesses da população e do nosso município. E das escolhas, John, que a gente viu aí do futuro prefeito de Camboriú 2025, alguns nomes já saíram, né? De secretários e... Poxa, que legal. A gente não combinou e eu ia perguntar isso. É mesmo? É uma sintonia. Não, mas é por isso que deu certo, cara. Olha Deus só, eu ia perguntar. Não, pergunta. Não, continua. Tá Eu dei o começo e dá o final, então. Tá bem elaborada, mas eu gostaria de ver, escutar do John, o que que tu vê, né, para a próxima gestão. Como que tu avalia? Dessa forma muito técnica, a qual você tem conhecimento, já os nomes que foram citados, como que tu acredita que vai ser o governo? Bom, eu não vi nenhum nome assim oficialmente, mas pelo que o pessoal está comentando, eu torço muito pelo Wilson Albino. Eu acho que ele é um cara que está preparado para estar no Poder Executivo. Fiquei feliz de estar ouvindo de algumas pessoas que o próximo prefeito vai nomear o Alexandre Code para ser o secretário de Planejamento Urbano. Sim. Eu vejo ele como um jovem com inteligência, com capacidade de estar naquela pasta. Eu acredito que fiquei feliz por essa escolha e vejo com certa preocupação que não fique um governo muito político e que também não venha muita gente de fora que não conhece a realidade de Camboriú em áreas estratégicas para poder às vezes desequilibrar um pouquinho aquilo que a gente precisa de inovação na gestão pública com pessoas que conhecem a nossa realidade. Mas eu sei que o atual prefeito que pecou muito pelo amadorismo, o próximo prefeito acho que não vai querer cometer o mesmo erro. Sim. Então eu acredito numa equipe mais preparada nesse sentido que vai ser formada. O Pavan tem ao lado dele o Roberto Dávila, que é um cara também que entende de gestão pública. Então, a expectativa, agora, falando como cidadão, não político, é que eles façam um grande trabalho. Sim. Que eles possam colocar Camboriú no patamar que a nossa cidade merece, porque a nossa cidade tem muito potencial. Uhum. A nossa cidade,
além de ter potencial, a nossa cidade está precisando de um choque de gestão. Sim. Nós precisamos fazer uma reforma administrativa, precisamos colocar em prática o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, construir ele junto com a sociedade, revisar o plano diretor, o plano socioambiental, fazer um novo plano municipal de educação, fazer a saúde funcionar de verdade e os investimentos em infraestrutura, mobilidade urbana, ter um plano municipal de mobilidade urbana, ter um plano viário que foi custeado pelo Conselho da Cidade através de uma empresa. E colocar isso em prática, nós já vamos ter um impacto enorme na gestão pública. E eu torço que eles consigam fazer isso, porque eu amo Camboriú. Sim. O meu embate não foi pessoal, o embate foi pensando no futuro da nossa cidade, e agora eu tenho que torcer por aqueles que foram eleitos para fazer um grande trabalho. Eu tinha separado aqui só uma pergunta que... Quais seriam as características que você acredita que são essenciais para os futuros líderes da cidade? Então é isso, é capacitação, é conhecimento, é tudo contra o amadorismo, né? É verdade. Conhecer a cidade, se colocar à disposição, significa dedicação exclusiva. Tem muito trabalho a ser feito. Sim. E a gente precisa que isso tudo aconteça de forma simultânea. Para mudar o modelo, para mudar os resultados da gestão, tem que mudar o modelo da gestão. Isso, naturalmente, vai acontecer agora com um novo governo, uma nova equipe. E essa equipe, ela não pode travar o processo de crescimento da cidade. Muito pelo contrário, tem que destravar. E para destravar, precisa de energia, de vontade, de dedicação. E fazer isso em várias áreas ao mesmo tempo. Infraestrutura, mobilidade urbana, educação, saúde, empreendedorismo. A gente precisa fazer com que o nosso município ande na velocidade do que a sociedade já está andando. Sim. As empresas precisam que o município de Camboriú, além de não atrapalhar com a burocracia, mas que possa permitir que essas empresas continuem em alta velocidade do desenvolvimento, do crescimento, da geração de emprego, de receita, de negócios, que vai fazer com que Camboriú tenha o protagonismo que ela merece aqui na região da Anfre. E querer o bem para a cidade de Camboriú, isso eu acho lindo. Porque a política acabou. Sim. A eleição acabou, né? A gente vai se programar para daqui a 4 anos, tudo. Mas hoje a gente tem que torcer para que vá bem, né? Hoje a gente tem um prefeito... E não pode ser diferente. Eu gosto muito de conversar com o Ramon, porque assim, qual que é a nossa orientação para aqueles que seguem a nossa liderança? Cara, Camboriú em primeiro lugar. Nós temos que ter princípios e não abrir mão dos nossos princípios. E um deles é defender o futuro de Camboriú. A gente não precisa entrar no jogo político da politicagem. A gente precisa ter a consciência de fazer a nossa parte, fazendo o jogo limpo, transparente, dentro das 4 linhas e ajudando a construir a Camboriú que nós queremos. Independente se está no cargo ou não. Por quê? Porque os frutos vão aparecer na hora certa. Exatamente. Ô, John, a gente está já quase no final e eu queria... Viu que voa? Voa? Não é? A gente nem percebe, né? Verdade. Mas eu não quero deixar de falar sobre a consultoria imobiliária, né? Sim, eu acredito que é algo que você vai colocar mais em prática agora nos próximos anos. Queria saber Quinta-feira tem uma inauguração, que é do Preceiro. Certo. Atacadista, ali no Rio Pequeno. Uhum. Então, ali já é um fruto do nosso trabalho. Uhum. E o meu pai, ele já viu aquele atacadista ali funcionando antes mesmo de existir. Nem o Preceiro sabia disso. Sim, o Eli também, quando passa no terreno, diz aqui era um mercado, aqui tem que ser alguma coisa. E ele falou, filho, vamos marcar uma reunião com os proprietários dessa área e vamos apresentar para o pessoal atacadista para trazer aqui. E a gente fez isso no dia 17 de janeiro do ano passado. E foi começando as tratativas. E agora, dia 31, inauguração do Preceiro. Então, muitas pessoas só vê o John Lennon como vereador, mas a gente participou de várias intermediações que geraram vários empreendimentos como o Preceiro, como edifícios, como projetos, né, para a nossa cidade, que geram emprego para o eletricista, para o pintor, para o pedreiro, para a menina que foi contratada para limpar o apartamento, para o corretor que vendeu, ganhou a comissão. Então, eu participei sempre na questão. Minha consultoria imobiliária é mais na questão de permuta para grandes empreendimentos e lançamento de novos empreendimentos, né? A gente trabalha dessa forma. E aí, eu tenho a companhia da minha esposa, Ana. Sim. Ela faz o maior trabalho de todo, é claro. E a gente faz esse trabalho sempre, por exemplo, pessoal, um grupo chinês
está interessado em Camboriú. Esse ano eu atendi eles, a gente sobrevoou Camboriú. Que legal, A gente conseguiu trazer para cá, para gerar emprego. Esse é um trabalho que começou lá em 2015. O Grupo Amaral, quero mandar um abraço para o Valmir Amaral. O Grupo Amaral conseguiu trazer para cá o Turco, rei do aço, para fazer investimentos aqui em Camboriú. Ontem eu estive com amigos, parceiros do ramo imobiliário, onde a gente está trazendo mais uma empresa para Camboriú e que está adquirindo uma área. Então, esse meu trabalho ele é mais específico e demora mais também, né? Para o resultado aparecer. Mas é importante porque eu tenho feito isso e sempre fiz isso junto com meu pai, com a ajuda muitas vezes dos meus irmãos e da minha esposa. E agora eu vou ter mais tempo para poder fazer isso com mais intensidade. Camboriú está num lugar estratégico, né, John? A gente está pertinho do porto de Itajaí, pertinho da nossa capital, pertinho da capital vizinha, né? Pertinho do Porto de Santos, na beira da BR, uma extensão territorial gigante, uma área rural maravilhosa. Então, o boom imobiliário está aí, né? E eu sempre defendo o crescimento de forma sustentável e planejada. Então, assim, todos os empreendimentos que a gente está participando agora, eu sempre falo muito isso, da responsabilidade que a gente tem de ser transparente com as pessoas que a gente está trazendo para cá, em questão de números, legislação, do que pode, e buscando empresas sérias que vão respeitar o meio ambiente, que querem crescer dentro de num crescimento que visa a geração de emprego, de receita, lucro para a empresa, mas também que visam contribuir com o crescimento da cidade de forma sustentável, respeitando o meio ambiente. Que show! É uma aula, né, Eliseu? É isso aí. Que isso, gente. Eu aprendo com vocês. E a gente é o resultado daquilo que a gente faz todos os dias, né? Todo dia a gente aprende. Isso. E eu gosto muito. Até eu estava conversando hoje com o Patrick, que é o diretor da CGP. Ele estava falando, a partir de fevereiro tem turma nova e tal. Eu falei assim, cara, eu adoro palestrar e adoro dar aula, porque eu sou o que mais aprendo. Porque eu me preparo para dar aula, depois eu aprendo com eles, depois o pós-aula é mais importante ainda. E isso me alegra muito no meu coração. E a gente vai lembrando das perguntas. Eu esqueci de fazer uma pergunta no finalzinho aqui. Dá tempo. O John fica no União Brasil? Como é que vai ficar o John agora? O Eliseu, aqui a mistura... É porque ela tem a pitada do Eliseu. O Eliseu é o Eliseu. Eu encontro as pessoas na rua e isso vai acontecer muito. As pessoas vão perguntar, mas tu não perguntou isso pra ele? E agora, como é que fica? Será que o John pediu pra não perguntar, né? Vai que né? Tu sabe que tem gente aqui não tem como. Não tem como, todo mundo chegou atrasado. Não? Eu quero falar uma coisa pra vocês, que o Eliseu, tem gente que acha que eu sou do PL. Olha que legal. Eu ando pela cidade e... Quem não é mais do meio político entende que eu estou no União Brasil. A gente compôs, né, a dupla ali com o Ramon, PL 22. Mas grande parte ainda pensa que... pelo número que foi na urna, isso, né? Exatamente. Que eu não disputei uma eleição por conta de um partido, e sim por um projeto de cidade, né? Então, a princípio eu continuo, mas a política segue, a gente continua construindo, fazendo política séria, com pessoas sérias. Quero agradecer a oportunidade que o União Brasil me deu. E se depender de mim, a gente vai continuar trabalhando. Ô Suca, e essas perguntas que a gente tem que perguntar, porque as pessoas... Claro! Né, as pessoas vão perguntar para nós, mas... Né, então a gente vai... E é dessa maneira que a gente vai conduzir o podcast, né? Exatamente. Com todos os entrevistados. Se não tiver pergunta quente, tem que colocar o entrevistado na parede. Não, o papo aqui é top. Ô, John, a gente está encerrando. Eu quero que você aproveite também. É um prazer estar aqui com você, como a gente já falou. Mas que você também aproveite um minutinho aí para falar com as pessoas que... gostam muito de você, que têm admiração pelo teu trabalho, respeito pelo teu legado, que sabem que pode contar contigo mesmo fora da política, agora nos próximos anos. Mas deixa aí uma palavra assim, de proximidade, uma palavra de que você vai estar próximo das pessoas, mesmo não estando na Câmara de Vereadores. Agora é o contrário, agora você está mais para o cafezinho, vamos sentar e tomar um café, né? Não vamos nos ver só nas sessões, né? Nós vamos ter mais tempo. Gente, eu quero primeiramente agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de servir a nossa cidade, mas eu quero agradecer de coração a cada camburense que apostou, que trabalhou, que ajudou, que me apoiou, que sempre me abençoou,
que sempre me deu força para seguir na vida pública. Quero agradecer de coração a minha família, minha esposa, a Ana, a Júlia, a Ana Clara, por sempre estar no meu lado. Sinto falta do meu pai, que foi o grande inspirador de eu seguir na vida pública. A minha mãe, meus irmãos, agradecer de coração. A minha equipe de gabinete, né? O Rafael, o Antônio, a Lucila, aqueles que passaram por lá, a Bia, a Adriana, a Letícia, o Gide, o Léo. Dizer que eu sou muito grato pela oportunidade que o povo de Camboriú me deu de servir a nossa população. Eu busquei fazer o meu melhor. Combati o bom combate, né? Entreguei muito para a cidade e quero continuar, mesmo independente de não estar mais ocupando um cargo público, entregando o meu melhor, porque eu amo a nossa cidade. Quero deixar aqui também a minha mensagem de gratidão e reconhecimento, carinho da família do Ramon. A Débora, a Siena, os pais do Ramon, a irmã dele. Aprendi a amar essa família. Quero agradecer de coração o Eliseu, o Teves, o Luan, o Douglas, o Juninho, o Clóvis, toda a galera que nesses últimos 45 dias foi a nossa família, todo dia junto, né? Quero agradecer as meninas que lhe entregaram nosso material, nossos candidatos a vereadores, aqueles que se elegeram. Agradecer a todos vocês que fizeram parte desse projeto, dessa família. Foi uma jornada linda. Eu fiquei, assim, feliz porque a gente conquistou mais amigos, mais apoiadores, mais pessoas nos admirando e fizemos uma campanha de família para família. A todos vocês, muito obrigado de coração. E vamos continuar trabalhando por Camboriú. Obrigada, John. Obrigada, Zeu. Eu estou muito feliz desse primeiro episódio. Agradecer também o pessoal aqui dos bastidores que vieram hoje aqui. Matheus, Matheus é figurinha carimbada. Isso. O menino do Melk, que não é mais um menino, que já é um baita. Meu marido, que está aqui sempre apoiando. O Dr. Teves também, que está aqui com a gente. Então, é só um motivo de gratidão a Deus por essa oportunidade, por esse sonho que nasceu. E eu quero agradecer também o Valmir Amaral. Sim. Não poderia deixar. Isso. O Luquinhas, né? O Luquinhas fez um trabalho, o Jonathan Figueiredo. E também agradecer a Açúcar. Açúcar, que é uma pessoa que me inspira, uma mulher empreendedora. Obrigada, querida. Que sempre esteve ao meu lado, que sempre me ajudou. E o Eliseu, que é um amigo de longa data, que esses dias eu falei para ele, cara, quando é que tu vai ser candidato a vereador? Não é para mim, não é para mim. Mas é um menino que vale ouro, tem um talento enorme. Camboriú seria bem representado com a tua presença lá. Obrigado, John. Encerra aí, Zeu. Um beijo para você, nos vemos na próxima. Mundo. É isso aí, encerrando o primeiro Papo Top. Aí. Até a próxima, pessoal. Tchau.